Opa, opa! Seja bem-vindo aqui a mais uma aula no meu TCC Taon para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Aqui o canal é de enfermeiro para enfermeiro e a linguagem é só nossa. Você já me conhece, eu me chamo Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E conforme prometido, como eu havia dito nos stories ontem ou anteontem, não me lembro, eu havia falado que as pessoas me mandam, né, muitas mensagens no direct, no WhatsApp e até no offline, né, nos estágios, no hospital, ou colegas que eu encontro. Tiago, por que aquilo? Tiago, eu tô com dúvida nisso. Tiago, me responde isso. Então eu resolvi fazer um compilado dessas perguntas que eu acabo recebendo para criar o conteúdo de agora, né? Os maiores desafios que os estudantes de enfermagem encontram para fazer os seus TCCs. E o primeiro ponto que a gente deve tocar, que é interessante, é por que então falar dos desafios, né? Cara, a gente precisa falar dos desafios porque você precisa conhecer os inimigos que o cercam, né? Porque os inimigos vão impedir da gente de alcançar a vitória. E os desafios, as dificuldades que os estudantes encontram vão também ser uma pedra no sapato que eles vão encontrar no caminho, né? Então, conhecendo o seu inimigo, a gente consegue vencer e ganhar autonomia para fazer o TCC. Então, assim, esse acho que é o desejo maior de todo mundo, é fazer o TCC sem ficar dependendo de um de outro. É claro, não estou querendo excluir a importância do orientador. Mas pensa, você manda um e-mail para o seu orientador, ele demora 15 dias para te responder e nesses 15 dias você não vai fazer nada, vai ficar parado, roendo unha, esperando uma hora ele ler seu e-mail. Não, aqui você vai caminhar sem depender de ninguém. Vambora, vamos lá para eu te explicar quais são esses desafios que a galera anda me perguntando aí, é agora. Então vamos lá, no topo do ranking das dúvidas que eu recebo, seja no Instagram, seja no Facebook, WhatsApp e tudo mais, está a escolha do tema. Cara, todo mundo fica com medo logo de cara. Será que esse tema é bom? Será que esse tema é ruim? Será que eu vou por esse lado? Eu não vou. Então, assim, o que você deve entender é que na ciência não existe bom e não existe ruim. O que existe é se o tema é relevante, tá certo? Então você precisa verificar se o seu tema é relevante. Como? Você precisa verificar se o seu tema vai contribuir para um serviço, para uma instituição, para um setor. O seu tema vai contribuir com o indivíduo, grupo ou sociedade? Ou o seu tema vai fazer avançar o conhecimento científico? Se você responder uma dessas três perguntas, sim, o seu tema é viável. Agora, antes de qualquer outra coisa, você precisa escolher alguma coisa que você goste. Um tema que te dê satisfação de você aprender, de ler coisa nova, de buscar material novo. Essa é a premissa de tudo. Né? A minha professora dizia no mestrado, Tiago, você tem tesão por esse tema? Você gosta desse tema? Então, esse é o ponto primordial de tudo. Agora, no meu curso, no meu TCC Taon, eu elaborei logo nos primeiros capítulos o chamado Escolha do Tema, o guia definitivo. Tá? Então, eu tenho uma série de perguntas que podem te levar, então, a você a direcionar a escolha do seu tema sem ficar esperando alguém ficar te dando opiniões. Mas eu posso te dar um spoiler aqui, né? Desse guia. Então, assim, qual é a matéria, né, a disciplina que você mais gostou no seu curso? Pensa aí. Né? Então, qual é a área que você mais gosta? É a área hospitalar ou é a atenção primária? E outra, dentro da sua vivência acadêmica, no seminário, lá no hospital, na unidade básica de saúde, que situação ocorreu que mais te marcou, que te chamou a atenção como setor, como paciente, alguma situação específica? Né? Quando eu trabalhava na UTI do hospital que eu trabalho agora, mas na época que eu trabalhava na UTI, aconteceu um fato relacionado à morte cerebral e à negativa familiar para a doação de órgãos, isso me chamou a atenção.
E com você, algum acontecimento te chamou a atenção que você possa refletir essa vivência sua numa pesquisa de TCC? Então pensa nisso. Então o seu tema pode estar direcionado para esse caminho. Agora, pode acontecer de você gostar muito de um tema, mas por um motivo ou outro ter que caminhar para uma outra fonte, um outro caminho. Acontece, não é para ficar frustrado não. Aconteceu comigo no mestrado. O projeto que eu apresentei na entrevista era sobre avaliação da qualidade do pré-natal. E eu acabei migrando depois para a análise da política de educação permanente no Estado do Espírito Santo. Então, galera, você tem que ir de peito aberto. Vá de peito aberto para você aprender. E Deus é tão bom que eu acabei gostando e amando a temática. Aprendi educação permanente. E pode acontecer a mesma coisa com você. Você está inclinado a fazer um assunto, né, abordar um tema, mas por um motivo ou outro acaba migrando para outra área. Não fica triste não e nem fica frustrado. Encare isso como uma alternativa, né? Na verdade, uma forma aí, uma oportunidade, melhor dizendo, para você então estudar algo novo que pode fazer diferença na sua vida profissional, na vida do indivíduo, de um grupo, até no funcionamento de um setor e quem sabe então deixar a sua história colocando mais um tijolinho na casinha do conhecimento e fazendo avançar o conhecimento científico. Pensa nisso. A segunda dúvida mais frequente que eu recebo dos estudantes de enfermagem é relacionado à estruturação do trabalho. Tiago, como é que eu estruturo meu trabalho? Tiago, eu estou com dúvida na estruturação do meu trabalho. Galera, no curso do meu TCC Taon a gente tem 4 pilares. Organização, direcionamento, feedback e comunidade. Então, a parte de estruturação do seu TCC faz parte do primeiro pilar, que é a organização. É como se a gente fosse construir uma casa. Então, para construir uma casa, a gente precisa de um projeto. A organização é a planta da sua casa. Então, ali você está vendo onde está o quarto, onde está a cozinha, onde está a varanda. É a mesma coisa com o TCC. Organizando a estrutura do seu TCC, do seu projeto de pesquisa, você vai começar a ver a planta, aonde está cada item do seu projeto ou do seu TCC. Isso que é importante. Então, assim, vou pegar o exemplo de um projeto de pesquisa. Para a gente poder estruturar esse projeto de pesquisa e você começar a visualizar os itens que precisam estar inseridos no seu projeto, você precisa pensar em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Alguns desses vão variar de acordo com o manual de normas da sua faculdade, mas em linhas gerais eles funcionam assim: elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, sumário, resumo. Tá joia? Pode entrar elementos facultativos aí como lista de abreviações, de siglas, lista de tabelas e gráficos, mas em linhas gerais são esses 4. Depois dos elementos textuais, o conteúdo do seu trabalho propriamente dito. Introdução, problema, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia, cronograma, orçamento e, por fim, os elementos pós-textuais, as referências, os apêndices e os anexos. Perceba que se você pegar um arquivo no Word em branco e colocar lá introdução, problema, objetivos e justificativa, você já sabe já tem um esqueleto do seu trabalho, você já sabe o que tem que escrever. Agora, o segundo pilar do curso do meu TCC Taon é o direcionamento. Então, tendo uma estrutura montada, com o direcionamento você sabe exatamente o que escrever, quando escrever e de que forma escrever. Então, no terceiro lugar do pódio,
medalha de bronze para aquelas dúvidas mais frequentes dos estudantes de enfermagem na hora de fazer o TCC estão a pesquisa e a escrita acadêmica. Então, assim, eu direto recebo: Tiago, como é que eu faço para conduzir uma pesquisa, né, de forma mais eficiente? Tiago, como é que eu faço para parar aquele bloqueio quando a mente começa a bugar, eu não começo a pensar mais em nada, eu fico travado no TCC, como é que isso acontece? Então, olha lá, vamos por partes. Primeiro, em relação à pesquisa. Cara, a gente faz pesquisa o tempo inteiro, não é isso? Pintou uma dúvida, a gente dá aquela bugada e tem aquele tema, aquela dúvida que a gente tinha naquele momento, tá na palma da mão. Só que na pesquisa científica é diferente, galera. Eu não posso simplesmente dar uma bugada e tá tudo resolvido. Na pesquisa científica existe uma palavrinha muito poderosa chamada método. Então, eu preciso ter um método para fazer a pesquisa de cunho científico. E não adianta você percorrer, né, ir para a revisão de literatura sem ter um fio condutor. Esse fio condutor se chama pergunta de partida. Então, se você tem um tema, vamos lá, vou pensar aqui em um tema de sarcoma de Kaposi. Como é que com um tema desse eu posso pesquisar alguma coisa na internet? É gigante. Então eu preciso fazer uma pergunta de partida relacionada a esse tema. Eu não sei nada de sarcoma de Kaposi agora, mas eu quero adentrar, eu quero aprofundar o conhecimento. Posso fazer uma pergunta de partida, por mais superficial e banal que seja nesse momento, ela vai servir para eu dar o pontapé inicial na minha pesquisa. Então posso perguntar: quais são os maiores fatores de risco que vão acometer os doentes, os maiores fatores de riscos do sarcoma de Kaposi que vão acometer os doentes em uma unidade de terapia intensiva? Olha só, aí já mudou. Sarcoma de Kaposi é uma bola. Agora, fatores de risco em doentes que estão na UTI é um gominho dessa bola, é uma parte dessa bola. Então, eu deixei de pegar o todo, né, de fazer uma pesquisa ampla e comecei a focar. Então, quando você começa a focar, você vai conduzir a sua pesquisa de forma mais eficiente, tá certo? Agora, em relação à escrita, muita gente começa a procrastinar, a mente buga, sai fumaça, não consegue escrever, dá aquele bloqueio. Primeiro de tudo, né, existe um livro interessante chamado Carta de uma Orientadora, e ela diz o seguinte: qual é o melhor momento do dia, aquele que você está mais predisposto? Eu costumo dizer que ânimo é igual bateria de celular, né? No começo do dia ela está 100% e depois ela vai acabando. Então, para estou falando, eu seguir, se eu for fazer atividades envolvendo, que precisam de muito intelecto e tal, à noite eu não funciono. Então, eu prefiro dormir um pouco mais cedo, para acordar mais cedo, cedo é cedo mesmo. E aí, eu com o corpo e com a mente descansada, costumo produzir mais atividades intelectuais. Já para a noite, eu gosto de deixar atividades, por exemplo, como de agora, gravar um vídeo, coisas que não vão consumir muito a massa cinzenta. Então você pode fazer a mesma coisa para evitar a procrastinação, né? Então, e a procrastinação é diferente da preguiça. Ela deixa a gente culpado depois, né? Aquele círculo vicioso, né? Você abre o computador, não começa a escrever, aí o celular, você recebe uma notificação, olha o celular, já não esquece mais, desfocou, perdeu, aí no outro dia, caramba, o TCC está atrasado, por que eu não fiz ontem? Então faça isso. Qual é a hora do dia que você se sente mais predisposto para escrever? Agora, tem um outro ponto, a parte do bloqueio criativo. Muita gente passa por isso, né? Só que assim, eu tenho uma ressalva em relação ao bloqueio criativo. Sabe por quê? Porque ao contrário de uma música, né, que o compositor recebe um insight e começa a escrever, o TCC não é assim, galera. O TCC, como eu falei, existe método. Então, no método, você vai discorrendo passo a passo o seu raciocínio. Então, não é como se fosse uma música que você está inspirado
e recebe um insight e começa a escrever. Não é assim, tá? Então, voltando ao exemplo do sarcoma de Kaposi, quando eu começo a fazer uma pergunta e vou até a literatura, eu começo então a pesquisar desde dos dados mais superficiais sobre o que é o sarcoma de Kaposi, como apareceu, tratamento, fatores de risco e tudo mais, eu vou aprofundando no tema. Aprofundando no tema, eu volto para a minha estrutura do TCC. O que eu vou escrever na introdução? O que eu vou escrever no objetivo? O que eu vou escrever no problema? O que eu vou escrever na justificativa? Se eu souber o que escrever em cada item, não vai me dar bloqueio criativo, porque eu sei exatamente o que fazer e quando fazer. Então precisa de direcionamento. É o segundo pilar do curso do meu TCC TAON. Então, quando você sabe exatamente o que vai escrever e de que forma escrever, os bloqueios criativos vão desaparecer, tá certo? Então, essa é uma dica de ouro para você que está aí agarrado para fazer o seu TCC, porque consegue raciocinar, mas não consegue transmitir para o papel direcionamento. E para a gente finalizar, também está muito comum nessas perguntas estão dúvidas, incertezas, inseguranças, elas são muito comuns nesse processo. Sabe por que acontece isso? As pessoas ficam com medo, receosas. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que isso é um bom tema? Será que não é? Será que eu escrever dessa forma está errado? Tá certo? Cara, isso acontece porque é a primeira vez na vida que você faz um trabalho de cunho científico. E mais, é a primeira vez na vida que você mesmo tem que produzir o seu próprio conhecimento. Porque a gente está muito mal acostumado de ficar ali na zona de conforto da transmissão de conhecimento, né? Alguém tem um conhecimento, transmite para quem não o tem, né? Só que no TCC não. Né? Então, e essa é uma das formas, isso é uma das razões de você fazer o TCC. Quando a gente constrói o nosso conhecimento, a gente acaba aprendendo muito mais do que qualquer prova. Pergunta para algum colega seu que já fez o TCC. Pergunta onde ele aprendeu mais. Se foi com uma prova ou se foi com um trabalho de conclusão de curso. Então, assim, essa jornada primeira, né, causa muitas dúvidas. Então, existe até um livro interessante chamado Quebre as Regras e Reinvente. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Você lembra quando você fez algo pela primeira vez? Então, andar, lembra quando a gente andou pela primeira vez? Não foi da forma ideal, a gente cambaleava as pernas e tudo mais, mas aprendeu. E com o TCC é a mesma coisa. A gente vai aprendendo a fazer o TCC ao longo do processo. É claro que existem formas de fazer isso. Então, com o TCC TAON, você vai sair do off para o on com os quatro pilares: organização, direcionamento, feedback e comunidade. Então, essas são a chave para você curar inseguranças e incertezas para fazer o seu TCC. Tiago, estou com dúvida de fazer a introdução, como é que eu faço? Falo no meu conteúdo, utilize a técnica do funil. Tiago, estou com dúvida de escrever o objetivo, como é que eu faço? Também já disse aqui em vários conteúdos meus e no curso do meu TCC TAON eu falo. Então, assim, quando você começa a estruturar o seu trabalho e saber exatamente o que vai fazer, as dúvidas e incertezas diminuem. Mas elas ainda vão continuar, mas em menor proporção do que se você tivesse que fazer um trabalho às escuras, às cegas. Então, e outra coisa aqui, você precisa tomar decisão. Fazer um TCC é tomada de decisão, perseverança e persistência o tempo todo. Então você saiu no final da faculdade ali, vai começar o projeto de pesquisa, você precisa tomar decisão para o seu tema. Precisa tomar decisão para escolher a metodologia. Precisa tomar decisão para escolher qual tipo de análise você vai fazer dos seus dados.
precisa tomar decisão para escolher o orientador, precisa tomar decisão para escolher a banca. Então você precisa ser firme e tomar as decisões corretas no tempo certo. É claro que nem todas as vezes a gente vai acertar. É por isso que a gente precisa de perseverança para, quando a gente incorrer no erro, errar, e os erros são parte do processo, a gente aprende mais errando do que acertando, você possa contornar o erro, né, e que possa então surgir cada vez mais forte, aprender com aquele erro e levantar a cabeça, sacudir a poeira e continuar no seu caminho cada vez mais forte. Com cada erro que a gente vai cometer, é uma forma de aprendizado, e no TCC é assim também. E você, qual é o seu maior desafio na hora de fazer o TCC? Você que já vai começar a fazer o projeto de pesquisa, já está começando a pensar. Eu falei algum desafio que você está passando aqui, ou eu não falei, deixei de falar? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. A sua participação é muito importante aqui para a gente continuar o trabalho e me fazer direcionar o conteúdo de maneira que possa te ajudar mais e mais e mais. Se você gostou do conteúdo de hoje, eu vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com outros colegas. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Grande abraço e até a próxima. Fui!